Essa aula aqui é sobre o fluxo de conversa. Vamos lá. No fluxo de conversa você tem todas essas funções aqui. Tem o conteúdo, menu, randomizador, etiqueta, controlador de chat, departamento, tem a função salvar, o integração, só está disponível no plano Pro, remarketing, condição, conexão de fluxo, atraso inteligente, notificação e o manipulador, tá? Conteúdo, o que o conteúdo ele faz? O conteúdo, ele envia texto, você coloca um intervalo entre uma mensagem e outra, tá? Isso aqui é o texto que envia para os seus clientes ou para as pessoas que você realiza atendimento. O intervalo é o intervalo entre uma mensagem e outra. Por exemplo, vou mandar oi e após 10 segundos eu posso mandar uma imagem, né? Ou posso mandar um áudio, ou um vídeo, um arquivo, um contato ou uma figurinha. Tudo isso você consegue fazer aqui, tá? Lembrando de prestar atenção aqui, a capacidade máxima de imagem, de áudio, de vídeo e de documento que você pode enviar através da ferramenta, tá? Aqui, imagem você pode mandar até 2 megabytes, áudio você pode mandar até 15, vídeo até 20 e documento até 10, beleza? Isso aqui tudo você consegue enviar em sequência, basta você subir aqui, clicar em enviar imagem e pesquisar no seu banco de dados, né, a imagem, o áudio, o vídeo ou documento. Aqui no áudio você tem duas opções. Você pode tanto mandar o áudio como se fosse encaminhado, né, que fica aquele ícone amarelo dentro do WhatsApp, ou você pode mandar como se fosse gravado na hora, que aí aparece lá, no caso, no nome do seu contato, que você está gravando o áudio. Então a pessoa que receber esse áudio, ela imagina que você está gravando o áudio ali na hora. Só que você não está gravando o áudio, você simplesmente deixou essa opção aqui selecionada e aí a ferramenta ela envia dessa maneira. Você, né, acaba enviando para a pessoa, para o cliente, como se você tivesse gravado ali na hora, só que você não fez isso, tá bom? Você também pode mandar o contato, você coloca aqui o nome, né, da pessoa, o nome, no caso do contato que está sendo enviado, o número, e vai enviar como se realmente fosse um contato, tá? Em figurinha, você sobe aqui um GIF e envia, né? Esse GIF ele vai animado como se realmente de fato fosse uma figurinha para a pessoa, tá bom? É basicamente isso que o conteúdo ele faz. Eu vou adicionar aqui um conteúdo a cada coisa que eu utilizar, cada função que eu utilizar, eu vou adicionar um conteúdo. Oi, tudo bem? Adicionei aqui, vai adicionar um arquivo. Outra coisa importante de lembrar, o fluxo ele só é enviado quando o início dele está conectado às outras mensagens. Se o seu fluxo ele tiver desse jeito, você só vai tentar enviar, ele não vai enviar. Você tem que fazer a ligação aqui do seu fluxo ao início dele, tá? Outra coisa importante, o seu fluxo ele não vai funcionar se você fizer desse jeito. Ele só vai seguir um caminho. Aqui é como se fosse uma encruzilhada. O fluxo ele só segue um caminho específico, tá? Você vê aqui que ele só tem uma conexão, então ele só vai seguir um caminho. Se você selecionar, por exemplo, aqui duas mensagens específicas, ele não vai enviar desse jeito. Você tem que deletar e seguir aqui o caminho do fluxo. Você liga duas, faz duas ligações ou escolhe entre duas opções se você tiver, por exemplo, utilizando o randomizador. Tá? Por exemplo, aqui eu ligo o randomizador e o randomizador me dá duas opções de caminhos. Assim funciona. Tá? Por quê? Porque aqui tem duas ligações, ele pode fazer seguir tanto a parte de cima, que é os 50%, quanto a parte de baixo, que é os outros 50%. Eu vou puxar outra função aqui, que é o menu. O menu é o quê? O menu tem duas regras aqui. Na verdade, tem uma regra só. Você não deixa esse campo aqui e nem esse aqui vazio, tá? Esse aqui também não, porque são as opções que o cliente ele vai clicar em cima para escolher, beleza? Então você clica, por exemplo, coloca aqui uma mensagem, o que você deseja, coloca aqui opções e aqui você dá opções para os seus clientes clicarem em cima. Coloca aqui suporte, adicionar e vendas. Ou financeiro também, coloca aqui financeiro e vou salvar, tá? Clicando aqui, eu seleciono que o fluxo ele vai fazer a seguinte coisa. Eu vou mandar oi, tudo bem para a pessoa e depois eu vou mandar um menu. O que que esse menu vai fazer? Ele vai dar opções para a pessoa escolher. Então a pessoa ela pode escolher o departamento de suporte, ou falar com suporte, com o departamento de vendas ou financeiro. Beleza? Vou salvar aqui. Agora eu vou utilizar outra função, né? Eu vou utilizar essa função randomizador que eu acabei de fazer. Antes disso, eu vou também explicar o menu. O menu você tem três opções: o número,
que é a opção padrão de praticamente todas as ferramentas que tem hoje no Brasil, é o básico do básico. Então, você consegue utilizar isso aqui. Por exemplo, o seu cliente vai digitar 1, digitar 2, digitar 3, só que isso já está muito defasado. É bom você modernizar o seu atendimento, a não ser que o seu público ele seja mais do tipo que realmente tenha que digitar um número, que ele não entende essas outras questões de clicar em cima e escolher uma opção. Tem também o menu de emotion e esse de lista, que é o que eu mais utilizo, tá? Eu vou utilizar o randomizador aqui na parte antes do conteúdo, porque o randomizador ele serve para você randomizar ou variar mensagens. Vou colocar ele aqui no começo do fluxo, até salvar aqui, vou duplicar esse conteúdo aqui e você vai entender como vai funcionar esse randomizador, tá? O randomizador ele serve para você randomizar mensagens, variar mensagens. Tudo bem? Como vai você? Variar mensagem. Salvei. E agora o fluxo com o randomizador, ou ele vai enviar essa mensagem aqui e depois o menu, ou ele vai enviar essa mensagem aqui e enviar o menu. Etiqueta. Como funciona a etiqueta? A etiqueta, você coloca a etiqueta aqui de forma automática. Você pode criar uma etiqueta aqui dentro do próprio fluxo. Por exemplo, nova etiqueta aula. Cliquei no Enter. Quando você não tem etiqueta e você quer criar a etiqueta, você digita o nome da etiqueta, clica em Enter e a etiqueta ela é criada. Clica aqui em adicionar. E a etiqueta ela vai ser adicionada aqui dentro do fluxo. Pronto. Adicionei a etiqueta. Linko ela aqui. E a pessoa, quando ela clicar em suporte, ela vai ter essa etiqueta direcionada ou adicionada a ela. Tá? Controlador de chat. Para que serve o controlador de chat? O controlador de chat, esse abrir aqui, lá na aula de bate-papo eu já explico, tá? O atendendo é esse abrir aqui. Beleza? Vou duplicar. O pendente é o aguardando do bate-papo. E o fechar, ele é o resolvido lá do bate-papo. Tá aqui. Salvei. Pronto. Como é que funciona aqui essa questão do controlador de chat? Por exemplo, o suporte. A pessoa clicou que ela quer falar com o suporte, eu já mando ela direto, né? Já adiciono aqui a função controlador de chat abrir. Quando a pessoa clicar em suporte, diretamente essa pessoa, por exemplo, ela estaria no aguardando, né? O bot estaria atendendo ela. Só que quando ela clicasse em suporte, ela imediatamente iria para a parte do atendendo lá do bate-papo, tá? Esse aqui, pendente, você manda a pessoa lá para o aguardando, ela já fica no aguardando por padrão, mas, por exemplo, se você for fazer, no caso, uma transmissão aqui dentro, que é enviar todo mundo para o pendente, ou para, no caso, resolvidos, que é para não ficar enchendo ali a tela do seu aguardando nem do seu atendendo, você manda a pessoa para o departamento ou coloca aqui a função controlador de chat. Mas essas funções aqui, elas servem exatamente para isso. Abrir, manda para o atendendo, vou até salvar aqui. Abrir, manda para o atendendo. Pendente, manda para o aguardando do bate-papo. E o controlador de chat fechar, manda para a aba de resolvidos, tá? De forma automática. Basta você selecionar qual é a opção que você quer que a ferramenta faça de acordo com a opção que o seu cliente escolher. Departamentos, quando você tem departamentos dentro da sua empresa, por exemplo, suporte, e o cliente ele escolhe suporte. Você manda o cliente diretamente para o departamento de suporte. As pessoas que estão nesse departamento vão receber esse lead, tá? E, por exemplo, se tiver uma pessoa lá e o cliente ele escolheu suporte no menu, imediatamente ele vai para o suporte e a conversa dele abre instantaneamente lá no atendendo, tá? Por quê? Porque eu selecionei a função controlador de chat abrir. Então, imediatamente, né, a pessoa dessa equipe nem precisa ir aqui no aguardando lá do bate-papo, imediatamente essa conversa já abre, né, na frente dela
nessa aba, porque quando ele selecionar aqui departamento, ele vai para o departamento e só aparece para as pessoas que estiverem nesse departamento e a conversa dele abre, né, imediatamente ali. Salvar, o salvar serve para salvar uma resposta, ele salva a resposta posterior à mensagem dele. Vou colocar aqui um tempo, aqui precisa de tempo, minutos. Por exemplo, qual sua cidade? Coloca aqui uma palavra-chave, que é a palavra que vai ficar vinculada à resposta do cliente. Eu pergunto uma coisa para ele, eu quero salvar essa resposta, eu tenho que colocar uma variável que vai salvar a resposta dele. Então eu pergunto, qual a sua cidade? Você me responde a sua cidade? Essa palavra que eu coloquei aqui, ela vai salvar a sua resposta, tá? Adicionei aqui. Eu vou perguntar, qual a sua cidade? Quando você me responder, tá? Quando você me responder depois que eu te enviar essa mensagem, a sua mensagem, ela é salva e eu consigo utilizar ela dentro da própria conversa. Por exemplo, vou colocar aqui já no começo do fluxo, tá? Para você ver uma opção e ver ela funcionando já de imediato. Qual a sua cidade? E aqui eu vou utilizar a cidade que a pessoa me responder. Por exemplo, como é que eu utilizo essa informação? Eu utilizo ela usando a palavra-chave, que é a palavra que eu coloquei que iria salvar a resposta da pessoa. Cidade. Então, essa palavra aqui que está entre chaves, quando enviar no WhatsApp da pessoa, ela vai ser substituída pela informação que a pessoa, né, me respondeu. Eu vou aqui no bate-papo, vou disparar esse fluxo, aula. Esse fluxo ele vai perguntar para a pessoa qual a sua cidade, tá? Eu vou responder a cidade aqui no meu WhatsApp, né? Quando essa mensagem disparar, pronto, disparou. Colocar aqui São Luís. Respondi São Luís. Agora, o bot vai fazer o quê? Ele vai utilizar essa informação, no caso, a mensagem que eu respondi, para mandar mensagem para o cliente, tá? Já está até aparecendo aqui, oi, como vai você, São Luís? Era para perguntar o nome, mas eu utilizei cidade para você entender. Então, aquela palavra, ela salvou essa resposta aqui, tá? E assim você consegue utilizar com várias outras coisas. Só que só funciona se eu utilizar uma palavra-chave. No caso, é uma palavra para salvar a informação, beleza? Agora vamos para outra função. Integração é somente plano Pro. É uma aula, outra aula específica. Remarketing, imagine que você criou vários fluxos, por exemplo, fluxo da semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. E você configurou ali em automação, tá? Depois você vai na aula de automação e assiste a aula sobre remarketing. Você seleciona a automação, clica lá e cria várias sequências de fluxo. Fluxo da semana 1, fluxo da semana 2, 3, 4 e 5. E você clica aqui, você vai inscrever a pessoa nesse fluxo de remarketing. Você também consegue tanto inscrever a pessoa quanto desinscrever. Então, por exemplo, eu mando essa mensagem aqui com a sua cidade, a pessoa não me responde em 2 dias. Com 2 dias eu inscrevo ela no remarketing e depois ela recebe outra sequência de mensagens, tá? Eu também consigo, por exemplo, desinscrever, né, caso ela me responda. Eu vou colocar 2 vezes aqui, que é para ficar bem claro. Se ela não me responder, né, eu coloco aqui. Se ela me responder, eu desescrevo ela desse remarketing que eu escrevi ela, tá? Condição é uma condição, por exemplo, se o cliente selecionar a condição, etiqueta, se ele tem, por exemplo, a condição que ele tem a etiqueta aula, vou colocar bem aqui no começo do fluxo, se ele tem a etiqueta aula, ele recebe a mensagem. Se ele não tiver etiqueta aula, ele não vai receber a mensagem, tá? Salvei aqui. Caso não atenda a condição do fluxo, aí você colocaria uma segunda opção. Você puxaria para outro lado, ou para outra aba, ou enviaria outra mensagem. Mas nesse caso, eu não vou enviar nada. Eu vou mandar essa outra mensagem aqui. Vou editar aqui, você não tem etiqueta.
Salvei. Pronto. Se ele tiver etiqueta aula, ele recebe essa mensagem aqui perguntando a cidade. Se ele não tiver etiqueta, ele recebe a mensagem você não tem etiqueta. Vou mandar aqui esse fluxo que eu acabei de fazer para esse contato, tá? Fluxo de conversa. Se ele tiver etiqueta aula, ele recebe a pergunta de novo da cidade dele. Vai enviar, com 5 segundos envia, que é por padrão. Já perguntou aqui de novo qual a sua cidade, vou colocar outra. Rio de Janeiro. Mas para você ver, como eu tenho a etiqueta aula, enviou a pergunta da cidade. Se eu não tivesse a etiqueta aula, enviaria outra, tá? Eu vou fazer de novo agora. Tirei a etiqueta e vou disparar o fluxo. Agora vai perguntar outra coisa, vai dizer, você não tem etiqueta, tá? Porque lá na condição eu coloquei, se a pessoa não tiver etiqueta, ele recebe a mensagem, você não tem etiqueta. Então, a questão da condição, ela funciona assim. Você seleciona uma condição, por exemplo, se for uma etiqueta, se for um valor dentro de alguma chave, dentro de alguma informação, e a ferramenta, ela entende isso e manda a mensagem que você escolheu para aquela função. Tá? Conexão de fluxo, se eu tiver dois fluxos, por exemplo, eu conecto e esse fluxo aqui é outro, tá? Por exemplo, isso aqui, consulta asas. Aqui é uma de integração. Depois que eu mandar essa mensagem, eu conecto a outro fluxo que eu criei. É bem básico e simples de entender. Esse aqui é um outro fluxo, é um fluxo como se tivesse aqui várias outras mensagens. Eu selecionei para quando a pessoa receber essa mensagem aqui, logo em sequência, ela já é conectada a outro fluxo, então ela recebe outra sequência de mensagens. Atraso inteligente, você seleciona aqui um atraso, que é em minutos, horas ou dias. Vou colocar aqui 3 dias. Então, por exemplo, ela recebe o você não tem etiqueta, e depois de 3 dias, espera 3 dias e conecta ela ao outro fluxo. Notificação, você coloca aqui, por exemplo, nome, número e uma mensagem de aviso. Oi, tem lead para você. O que vai acontecer? A ferramenta, depois que a pessoa, por exemplo, responder aqui a cidade, eu recebo a notificação de que tem uma pessoa ou tem um lead novo no meu WhatsApp. Aí você recebe essa mensagem em um outro WhatsApp, tá? E o manipulador serve para quê? Para salvar uma mensagem pré-programada. Então eu quero salvar uma informação. Você utiliza mais ele depois de um menu, para você saber o que a pessoa escolheu dentro do menu. Por exemplo, menu 1. Definir valor, texto. Escolheu vendas. Eu vou ligar ele aqui nesse menu. E aí, quando a pessoa escolheu, por exemplo, no menu vendas, essa palavra-chave, menu 1, salva que a pessoa escolheu vendas 1, vendas no caso. E aí essa informação ela fica salva assim como a cidade que eu respondi agora há pouco no fluxo. Ela fica salva aqui, ó. Dentro do bate-papo, você vem aqui na lateral, salvou a cidade. Então, se eu utilizasse o menu, a pessoa escolhesse vendas, iria salvar aqui, por exemplo, ia descer e criar uma outra informação, menu 1, escolheu vendas, beleza? Mas é basicamente isso. Agora eu vou fazer uma aula sobre todas as outras funções do fluxo. No fluxo você também consegue compartilhar o seu fluxo com outras pessoas, né? Você consegue compartilhar, vai gerar um código e você consegue importar o seu fluxo para outras pessoas. Mas é basicamente isso. Não esqueça de salvar o seu fluxo e utilizar ele dentro do seu negócio ou compartilhar com outras pessoas que você conhece que também utilizam a ferramenta, beleza? É isso. Tchau, tchau.